Eu não tive a possibilidade de estar ao lado desse cara que vai estar comigo aqui hoje, trabalhando, pois eu conhecia a história dele. Sabia que ele era um monstro na direção. Quando eu falo monstro, é carinhosamente, porque quando a gente trabalha com pessoas muito talentosas, que entende do que faz, porque tecnologia a gente adapta, mas artisticamente, seguro não é para qualquer um. Ele é diretor artístico, ator, tem 4 filhos, mas eu vi o carinho que ele tem com a Alice. Sabe qual foi o primeiro carro zero dele? Um Fusca. Sabe qual é o carro dele hoje? É um Fusquinha dourado. Quando acabar essa gravação, eu quero lá conhecer. Recebam com muito carinho meu amigo Magalhães. Seja bem-vindo, meu amigo! Pô, é um maior prazer aqui. Eu que sou telespectador aqui do Fly Podcast, né? É um maior prazer estar aqui. Já vi vários meus colegas passando aqui. Compartilhei muitas memórias, né? Muitos momentos de emoção, né? E de amizade, né? Principalmente, né? Que foi o que mais a gente construiu na TV Globo, além do aprendizado, obviamente, até porque era o que eu sempre falei isso, né? O que eu mais gosto de fazer em televisão é novela. Por isso, porque novela você se envolve com um grupo enorme de pessoas durante, a gente como diretor até mais do que o tempo da novela, né? Que tem a preparação, então dá 1 ano, 9 meses, 10 meses de relacionamento diário, né? É mais do que a sua casa, né? Então, assim, você desenvolve amizade muito forte com essas pessoas pro resto da vida. Você sempre foi um cara que contou a história das pessoas, histórias em novelas, mas quando eu sento com vocês aqui, eu gosto de contar a sua história, que eu respeito a sua história, como eu respeito a história da Zezé, do Zambelli, do Jorjão, porque vocês não têm noção como eu me tornei fã. Porque eu não virei diretor da noite pro dia, é porque eu gostava do que vocês faziam. Perfeito. Com excelência, com carinho, com criatividade. Eu sou um cara que comecei na emissora em 1990. Em 91 você estava fazendo Pantanal, eu acho que era isso, 91, Isso 90 aí, e pouco. é isso aí. Então, assim, você já era já estava lá na frente, eu estava chegando. Então, quando eu comecei a trabalhar na frente das câmeras e comecei a ver os maestros que vocês eram, eu falei, cara, é isso que eu quero ser, porque eu via o brilho nos olhos de cada diretor com que eu trabalhei. E eu vou falar, não sei se alguém já falou aqui para você e você tirou, mas assim, é muito interessante essa como você se refere à TV Globo, você fala sempre da emissora e falar sobre a emissora é uma referência muito antiga, isso não existe mais hoje em dia, né. E isso era na nossa época, que era emissora, né, que era exatamente o que o nome dizia, por isso que chamava assim, a emissora, que era para você diferenciar um prédio do outro. Ali mesmo no Jardim Botânico, entendeu. Então, aquilo ali depois que veio o Projac, isso se perdeu, porque a emissora passou a ser, né, jornalismo, né, porque não tinha mais nada de entretenimento lá, então na época além dos 2 prédios ainda tinha aonde você viveu mais, né, que era Era o o Teatro Teatro Fênix. Fênix. Então assim, aí todo mundo falava: "Pô, vamos para a emissora para Vamos. dar a referência", e não era exatamente lá para cima. Aí quando você falava emissora, era para Von Martins, né, Sim. não na Lopes Quinta, que era o prédio do executivo, da administração, né. Então e você mantém isso até hoje, ninguém chama mais emissora, só você. O que você achou do meu estúdio? Ah, isso aí é clássico, né, É, do porque programa. eu sei que Cara, a assim, sua opinião é muito eu importante eu para vou mim. eu vou eu vou concordar com todo mundo que passou aqui, é uma coisa muito aconchegante, muito respeitosa quanto ao profissionalismo, quanto à competência, quanto ao bom gosto. Agora assim, eu tenho uma crítica operacional que envolve, inclusive o próprio conceito de podcast. Fique à vontade. Você transmite isso aqui para rádio, só áudio em algum lugar? Não, Então, essa que é a minha questão. Eu acho uma coisa que está estabelecida como podcast no YouTube inteiro, e não existe podcast. Não tem necessidade desse microfone. Esse microfone aqui é um microfone para você fazer uma transmissão de áudio. Por isso fica essa rigidez aqui, que não pode falar aqui, que não pode falar não, aqui, mas você que não pode pode. falar aqui. Não, eu sei, mas Você eu fica estou à falando, não, vontade. eu estou falando em geral, não estou falando Sim, daqui não, estou falando tá. do conceito, entendeu? Ok. Então, assim, aí o que a gente está fazendo aqui é um programa de televisão Sim, exibido pelo YouTube. é E isso. aí fica impregnado de uma deficiência, estrutural, operacional, técnica e artística, porque foi criado
para ser só um registro de uma gravação, de uma entrevista, de um papo para áudio. Então fica essa questão das câmeras aqui que não aparecem, porque fica um Frankenstein, não é nem o podcast, nem é um programa de televisão. Então, assim, a gente aqui, homem de televisão, e que é um problema que está, inclusive, no ar, cadê o close? Como é que você pode estar fazendo esse programa que revive memórias, sentimentos tão profundos, e fica esse plano aqui com esse espaço, não tem uma câmera aqui para dar um close meu, nem um close seu. E o podcast faz isso. Não, agora eu vou te falar, você botou e perfeito, mas agora eu vou te explicar o que você está me falando. Se hoje eu pudesse colocar cada profissional numa câmera dessa, Eu ouvi você falando isso na se eu pudesse, já estariam aqui. Mas Quatro. Flávio, olha só, eu acho que esse é um ponto muito importante nos dias de hoje. Sinto falta. Não, eu também. Sinto falta. Eu comecei a lidar com isso em 2017. Eu fui chamado para dirigir uma televisão lá no Ceará. Assim que eu saí 2016 até, assim que eu saí da Globo, eu fui direto para lá, para Fortaleza, fazer uma televisão independente. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, o programa tinha 3 câmeras e um operador. Caramba, cara, que história é essa, né? Falei, pô, isso não existe. Aí quando você vai ver, não precisa? Não, não precisa. Aí eu vou te dizer aqui, não precisa? Aqui não precisa. Mas assim, Não, eu tem sinto muita, falta. mas tem muitas. Pô, mas é Eu porque, sinto mas é porque a falta. gente. Eu também sinto, porque a gente tem conexão com o operador de câmera na nossa formação. Diz muita coisa. Então, assim, eu vendo lá o monitor, e aí tá vindo a cena tá embalando, e aí você fala, pensa em pedir para fechar, e aí o câmera, antes de você fazer. Já vai. Aí tu, pô, você se alimenta É com a isso. energia positiva, fala, porra, se aprofunda. Aí tu naquela- enche de lágrimas, Porra, tu se arrepia. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, cara? É o que eu Não, falo pra sim. vocês. Quando eu trago o Magalhães aqui pra conversar, é sobre isso. Ah, mas por que vocês não têm noção? Vocês que é a minha audiência, vocês não têm noção de como eu aprendi com esses caras. Estamos comemorando 60 anos de TV Globo. Pô, primeiro que não vamos nem falar que já está todo mundo, já está espalhado em todas as informações, né? Vamos só basear só no nome, né? Só não ter feito referência ao Boni já. Mas assim, o que Custódio, Edinho, Pedrinho Pelicano, Mário, pô, esses caras, o que eles deram na construção daquilo ali é uma coisa que só a gente que estava lá que a gente vai perceber. E não teve isso. O programa do Faustão, qual era a importância do Renato Laranjeira, do Gaúcho, pô, o Chacrinha que tinha, pô, cara, esses caras têm uma parcela de responsabilidade na qualidade que estava sendo entregue ali. Obviamente que os valores artísticos estão, pô, né? São os principais, né? Os atores, os diretores. Mas esses caras não tem uma referência à função. Magá, quando o audiovisual entrou na sua vida? Pô, pergunta complicada, né? Os meus contemporâneos, você não é tanto assim, né? Mas a gente é uma geração, né? Eu nasci em 57. Então, assim, peguei. 57 foi quando foi inventada a máquina de edição AVR1, que foi a minha queridinha, minha formação principal. Então, assim, eu sou de uma geração totalmente do áudio e vídeo, né? Eu vi a primeira coisa que me lembra, que marcou minha memória em termos de áudio e vídeo, foi em 1963, dia 22 de novembro, aniversário da minha mãe, e que eu vi na televisão o assassinato do John Kennedy. Tem um documentário muito maneiro sobre isso, tá? O assunto John Kennedy é muito complexo. É muito. Toda a família toda, né? Meu pai já nessa época já era da área, né? Ele trabalhava nessa época, eu acho que ele já não, ainda não. Não, já acho que sim. Não sei, estava meio que passando da publicidade para a televisão. Eu já tinha essa informação infantil. Lembro do meu pai me trazendo pacote de chiclete ping-pong. Eu lembro. Lembra ping-pong? Claro. Eu Pequenininho. fazia campanha, trazia coisa de ping-pong, tinha muita coisa da Varig. Então, assim, eu já tinha essa coisa. Quando criança, eu fui eu ia no programa do Carequinha, na Mas TV, da Band. na TV Ah, Tupi. depois que Não ele tinha foi pra Band, é né? verdade. Pô, não A tinha. Tupi, no caso, ele ficava na Urca? Na Urca, exatamente. Eu ia com meu pai lá, no programa do Carequinha. Fiz um programa com ele também de praia, com a apresentação da Anique Malville. Eu tenho uma foto sua com seu pai no SBT lá no Silvio Santos, recebendo um prêmio. Isso, troféu imprensa. É, eu lembro. Eu vi Kojak. essa foto.
troféu imprensa do Kojak. Vou cobrir aqui, tá? Porque eu tenho a foto. É linda essa foto. Eu até queria saber quem é o senhor que está com ele, que eu não conheço, né. Participava desse programa, apresentação da Nick Malville e a Esmeralda Barros, que era uma morena linda. A gente fazia um programa na praia, ali mesmo, na Urca, e um programa de entrevistas na areia, né. Então, assim, e eu entrava de mão dada com a coisa. Pô, meu pai era muito amigo da Neide Mas tu ia como Aparecida. ator? Eu ia como moleque, Como moleque. entrava de mão dada com ela, ficava ali Mó na areia, galanzão, no na galanzão. areia. Eu vi muita sua foto como ator, como galã. Não, imagina, isso era criança, né, devia ser, sei lá, 5 anos, né, uma coisa assim. Então, assim, eu já vinha com essa coisa. E depois quando eu fui estudar, minha primeira vontade era mecânica, adorava mecânica também nessa época, moleque, né. Carro. Carro, mecânica. Então, a princípio, eu ia fazer engenharia mecânica, mas aí meu pai já na TV Globo, aí eu já comecei eu falei: "Pô, não, minha opção vai ser elétrica, eletrônica", né, então fui para engenharia elétrica, passei para o segundo semestre da faculdade e fiquei de bobeira durante um semestre. E aí vem um amigo meu que: "Pô, tem um curso lá de operação de VT, você não consegue que seu pai me ajude não?" Eu falei: "Claro, vamos lá". Aí fui lá na sala do meu pai, eu falei: "Pai, pô, o Cid aqui tá querendo fazer uma coisa", "Ah, não, procura lá o cara", não sei o quê. E aí a gente foi lá, Tudo na Globo, tudo na Globo, na emissora. na emissora. Tudo na emissora. Fui com ele lá, aí falei: "Porra, então não quer fazer também não?" Eu falei: pô, legal, tô de bobeira, né, vou fazer". Cara, entrei na operação de um curso de operação de VT, fui fazendo, finalzinho do estágio já na emissora, nas ilhas com a VR1. Vem da edição. Aí, pô, operando VT, Zé Carlos Pranfiro, né, nosso mestre, né, ensinando. Saí de lá 3 horas da manhã, acordo com a empregada lá de casa: "Ô, Carlos, seu pai tá na televisão, tá aparecendo, tá pegando fogo na TV Globo". Apareceu lá carregando A fita. galera tirando as fitas, eu lembro desse. A partir dali, eles convocaram todo mundo, porque tiveram que foi exatamente onde estavam as máquinas, né, onde eram as ilhas, né, eram 5 ilhas, eram 10 máquinas do lado, controle mestre ali, né, foi ali que pegou fogo, e eles tiveram que desmontar aquilo, mandaram, várias equipes para diversos lugares aí, e montaram primeiramente na portaria, já tinha o prédio novo, na portaria do prédio novo eles botaram lá 6 máquinas, que eles conseguiram, limpar e arrumar, que elas estavam todas chamuscadas, e convocaram a gente estava no finalzinho do estágio, e aí fui contratado, cara. Eu na época inclusive eu fazia a gente estava lançando, tinha acabado de lançar a revista Brasil Surf, né, que eu era um dos sócios, dos criadores, e eu tive que abrir mão disso, porque comecei a trabalhar e Mas você era gosta de surfar, né? não, a vida inteira Seu filho surfando. também, o Bruno, eu vi que é Meu surfista. filho é E surfista. que seu pai já estava na televisão. Meu pai já estava na televisão, meu pai foi diretor da TV Globo de São Paulo, diretor de programação. E ele depois, nessa época, ele trabalhava na Globo, ele cuidava do departamento de filmes da TV Globo. Depois ele assumiu, nessa época que eu estava lá dentro, ele assumiu o departamento, o arquivo de VT, né, que já no prédio novo, né, porque ele tinha trabalhado com dublagem, e tinha tido uma dubladora, trabalhou com Herbert Rios, depois abriu a dubladora dele, que era a Dublação, e aí voltou pra Globo nessa questão aí do filme, que foi onde teve o troféu imprensa. Ele ganhou porque era a programação do seriado Kojak, na época era um sucesso, Kojak, era um pô, sucesso. maravilhoso. Deu um troféu imprensa para ele nessa categoria. E aí eu entrei, cara. Entrou na você entra Julho de 76. então você entra na 1º de emissora. agosto, na verdade, foi meu contrato. 76 começando a trabalhar na emissora, depois passou para a garagem do prédio novo também. A gente ficou um bom tempo trabalhando na garagem ali. E dali eu fui para edição. Na verdade, assim, eu fui demitido pelo Amorim, não sei se você chegou a conhecer o Amorim, Amorim, claro. grande mestre de todos nós, né. Mas assim, foi uma demissão que não aconteceu, porque eu acabei levando o assunto para o meu pai falou: "Bom, então deixa eu mexer aqui", na época ele estava precisando fazer uma limpeza, de fitas antigas do arquivo, ele falou: "Não, vou te desviar para cá e você vai fazer esse trabalho para mim". Então passei um tempo, pô, o dia inteiro assistindo fita antiga, Decupagem ali, registrando, decupando tudo. numa 1100, num VT Tudo 1100, ali tudo na mão, era não. só para assistir, fitas antigas, festival da Record, aquele festival de música, um bando de coisa antiga pra caramba, ver o que estava em condição, que não tinha, eu tinha todo esse conhecimento, né. E aí foi nessa época que eu já tinha feito algumas edições, tinha feito a edição de final de Dona Xepa, com Beto Mariano
era editor, né, como ele sabia que eu estava solto, ele me chamou para fazer o final, enquanto ele tinha que começar a novela do Herval, né, enquanto ele fazia o início da seguinte, eu fazia o final. Eu fiz isso na Dona Xepa, fiz isso nas Três Marias, se não me engano, né, acho que é Três Marias. O Beto foi para a Band, foi chamado para trabalhar na Band e abriu uma vaga com o Herval. Mas na mesma época, ainda decorrente do incêndio, isso a gente está falando em pouco tempo, 77, 76 para Caramba, 77. mano. Aí veio o que aconteceu? Essa história Pode largar, é fica à vontade. clássica, essa Manda, história é clássica. conta. Quando teve o incêndio, foi uma equipe desviada para a TVE, porque a TVE fazia coprodução. O Sítio era uma coprodução TVE e Globo, então ele tinha uma relação próxima ali. Então eles levaram a equipe para a TVE para editar os programas que precisavam ser feitos, né. E na época, eu esqueci o nome, é até bom não falar para não fazer referência, mas a galera, essa época, os operadores de VT eram uma classe bem mafiosa. Tenho algumas histórias aí que, assim, já era um grupo de operadores antigos, todos monstros, né, na operação e na edição, e que foram para lá e não foram bem recebidos. E aí quando o Buri vem, aí eles resolveram que iam tirar a produção do Sítio da TVE, ia passar a produzir na Globo. Exibia também na TVE, mas ia ser produzido na Globo. Aí o Buri veio para a TV Globo, que o Buri era o diretor do programa lá. E veio trazendo o editor dele de lá, que era o supervisor de edição da porra toda, Da máfia. da máfia. E que foi o cara que os operadores da Globo falaram: ó, ele não, aqui não vai trabalhar não. E não tinha como, e o Buri já conhecia, falou: "Pô, não", nessa época, assim, era máquina para máquina, eram 2 máquinas, todos os programas eram feitos assim, uma máquina reproduzia, a outra gravava. Sim. Um operador aqui, outro operador aqui, coisa super manual. Então, assim, o editor, que era um só, cara, o ritmo, ele dependia da relação com os caras, entendeu. Claro, jogando junto ali. Se tivesse Qualquer negocinho. atrapalhava pra caramba, Na entendeu. verdade, posso falar? É o que eu falo, né, eu falei aqui com o Malveira. Irmão, CPP é o coração da emissora. Se você não tá bem com aquele prédio, você não tá bem com ninguém, irmão. É, É porque exatamente era isso. assim, porque era uma outra relação, Com certeza. profissional, técnica, artística, entendeu. Porque hoje em dia, você senta ali, né, você mesmo faz, né, né, você Mas tu mexe em acha que isso tudo. tem a ver com respeito pela profissão do cara? Tu acha Cara, que tem a ver isso? Tipo assim, a gente é unido aqui pra gente defender o trabalho bem feito, pra não. não, mas o que eu ia te passar, assim, você senta ali no teclado, né, para fazer a sua edição, né. Sim. Você imagina que, se você dependesse da vontade da máquina para posicionar os seus takes e para dar os momentos de corte, né, porque hoje em dia você aperta um botão aqui, você marca o seu ponto de entrada, você aperta um Sim, botão aqui, você marca o seu ponto de saída. Nessa época, você está sentado numa mesa, quem está fazendo isso é o operador são os lá, os 2, 2. entendeu. Então, por exemplo, e você não avança a fita correndo, vendo imagem, é tudo pelo tempo. As fichas eram super importantes, porque Time code ali cenas certinho. gravadas É, fora de claro. ordem, entendeu. Aí então você depende do ritmo do operador, que vai trocar de fita para botar a fita, para acertar no ponto certo, tirar a fita no lugar certo. Então todo esse trabalho que você tem ali na sua tela do Premiere ou do Avid, imagina que para você dar o seu comando e a coisa acontecer, tem pessoas no meio, entendeu? Com qualidades variáveis. Eu mesmo, quando comecei, teve editor que falou: "Pô", o cara chega na ilha, olha assim e fala, o cara conhecidão dele aqui e eu ali, novo. O cara olha assim, vai na coisa, pega o telefone: "Supervisão, não, tô sem, não tem condição de fazer a edição do programa hoje". "Por quê?". "Não, tem um novo aqui, cara, não vai dar tempo, não vai dar certo". Cara, é assim mesmo. E eu ali sentado na me na É assim porra, mesmo, entendeu. Então, cara. assim, você pra andar, aí, pô, aí Caraca, aí eu que me vi nessa acontece. história aí, É, tá. aí que Eu me acontece. vi aí, Aí hein. que acontece. Aí você vê, os caras deixam acontecer, pra aí chega o cara lá da outra máquina, que é o fodão, fala: "Pô", vou até dar o nome, você conhece, o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, claro. monstro, né. É. "Aí, Luiz, pô, deixa o garoto, cara, Pô, porra, vai na minha, vai, pô, dá uma dá oportunidade uma pro moleque aí. oportunidade". Aí o Pô, Luiz, pô, é. aquela cara Tem dele, certeza, aí irmão?
bota o script em cima É. da mesa. É Tá, assim vambora. mesmo. Vambora, vai. Tá bom, tá Aí bom. tu pá, pem, pô, pô, entendeu? É Aí tu isso vai isso, mesmo. cara, isso na garagem ainda, Isso, isso na garagem, caraca. entendeu? Eu me vi nessa situação aí. E, pô, e assim, os caras não eram de maldade, não é porque os caras eram bons pra caralho, Caralho. entendeu? Paulo Fraga, porra, Mário Lúcio, porra, cara, os Só caras é, Pinga, cara, o Pinga. Ivo, Ivo, Eu lembro de porra, todo Ivo mundo. operando VT, cara, sabe? E assim, e a máquina, e assim, Eram artistas por trás dos porra, artistas. entendeu? É o que a gente estava falando aqui antes de bater esse papo. Esses caras precisam ser reconhecidos tanto quanto o ator da novela das 8. Porra, São entendeu? monstros, são os caras que fizeram a Cara, televisão. essa época, assim, época de corte e censura. Censura na novela era fazendo, cortando a fita na mão 1 hora antes de ir ao ar. Porque o cara tinha que assistir para saber Porque, se podia ir ou não. pô, não, chegava, o cara Não, mandava os capítulos. O corte de censura chegava no dia, chegava às 7 horas, 6 horas da tarde. E aí você tem que sentar, porque assim, não dava para. Primeiro que não é como hoje em dia que você junta, né, é digital, você junta. Não, é físico, tá na fita. Então assim, cortava na gilete então ali, ó. a outra solução seria você gravar o capítulo inteiro, fazia o corte, não dava tempo, porque era o tempo do Sim, capítulo mais a operação e, obrigatoriamente, antes de ir ao ar, tinha que revisar. claro. 7 horas para novela 8h30 É, não não dá dá tempo. tempo. Então assim, qual é o corte? É isso, é tirar esta fala. Aí você senta sozinho, bota a máquina na máquina, Não bota a tinha. fita na É, máquina, pum, 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 acha ali e faz o corte na fita, que você não vê, que é uma fita opaca totalmente, né, e você faz um corte pelo pulso magnético, joga um óxido de ferro, olha na lente, mira, você não sabe se vai ficar bom. não, mas aí vem entre os monstros, os caras que se Não, mas garantem. mesmo assim, vou te até aqui não tem close, não dá para ver, mas Ah, assim, dá a mas câmera aí, eu amor. mas eu Eu tenho vou fazer um take aqui da mão dele. Pode me dar aqui. eu tenho essa Vem característica. aqui. Pode vir entrar aqui que eu dou. Eu vou dar, acho É, que eu vou perder isso. é, Calma aí que eu vou dar o take da mão. é. Isso é mole? Calma aí, isso é mole. Deve dar para ver, não Claro que sei, dá. né. Tô Então, rodado. assim, eu tenho essa questão aí, essa característica orgânica, né, de suar na mão. Agora você imagina eu com essa responsabilidade, né, eu fiquei um ano quase, praticamente operando VT. Então, assim, eu nunca fui macaco velho, então até nessa época ainda era, porra, tudo bem, era um bom operador, né, sempre fui destaque de operação, mas, cara, para fazer isso com a minha mão suada era uma tensão. Mas o suor, no caso, tem a ver com a pressão, que a gente acaba suando na pressão, Isso, e você já tem isso em você, não é? exatamente. Não, mas é assim, de pinga, olha aqui, ó. Não, tranquilo. Pô, a mesma coisa quando eu fui, começar a cortar com Talma. Sentava na mesa, imagina, novela do Talma. Do Ele fala lado do aí Talma. tô ali acompanhando, aí ele: "Senta aí, faz essa cena aí". Porra, tu fala: "Caceta", aí quando acabava a cena, aí ele: "Tira a mão, deixa eu ver". Aí pô, Ele gostava, né, que ele já sabia. aquela poça na coisa, Já fala: ele já go "Porra". Agora olha que interessante que ele aqui ó, o Talma aparece de novo na história. Porra, O imagina. Talma, irmão, ele não tinha o ego de querer mandar e ser o poder. Ele abria a oportunidade para diretores como Magá, como eu, de também fazer. Faz aí. E não vou deixar passar em branco, já que você falou no Talma, não vou deixar passar em Não, branco do pode falar, Paulo, claro. Paulo Biratã, Claro, entendeu. Então Biratã. são os 2, eles eram uma dupla e foram os 2 que me criaram, né, o Talma e, pô, Mestre Buri foi o Mestre Buri, né. Fiquei 5 anos editando o Sítio, né, acompanhando ele, aprendi tudo com o Buri. E, tanto aprendi que o Talma me tirou do Sítio para fazer novela com ele. E o Paulo foi o cara que me passou para a direção, então assim, A são os 2. dramaturgia tá muito na sua vida, né, Magá? Eu fui para Manchete em 89. Fui fazer Cananga do Japão, com a Tezuka. Essa época aqui? Isso aí é Pantanal. Paulo Aqui, ó. Noel. Tem outro Pantanal aqui, ó. Hélio Siri, Siri. Hélio Aí, Siri. Siri. É. E aqui Ali. você com a Juma, eu acho que vai Olha os entrar malucos agora. ali, ó, É. Pindoba ali, ó. Aí você tá como o quê? Como diretor, como Diretor, ator? Como diretor, diretor, né? Pantanal. Essa aqui é a primeira 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 versão, versão. que era da Primeira Manchete. Manchete, exatamente. Então, eu fui para Manchete para fazer Cananga. Na época eu fazia na Globo TV Pirata. E aí o Jaime já tinha ido, Sim. eu já tinha tentado ir, e aí não rolou, porque o Jaime não fazia novela, né, quando ele foi para lá. Aí eu fui para tentar fazer alguma coisa,
A gente trabalhou muito tempo junto, já a primeira novela que ele dirigiu foi Partido Alto. Essa aí é a turma, né, Do Pantanal. Pantanal. Primeira temporada. Almoço na casa do Sim. Roberto, né, Agora tem mais uma aí, falta Paula aqui, ali, ó. Você com a Juma, não a é isso? Juma, a Crica, E aqui acho que é a equipe, a primeira deixa eu equipe ver, total que vai entrar agora. Você o tá ali no canto, ó, Benedito, você né, tá lá no ó o cantinho. Benedito Sim, centralizado ali, eu tô aqui no canto, é. do lado do Ângelo, Zé de Abreu, cenógrafo, Alfredo, Ângela, Zé Dumont, porra, parceiro. Isso aí é foto com visita do Benedito mesmo. Engraçado que essa novela parou o Brasil, eu lembro. Cara. Não Não, faço referência ao Pantanal sem a Cananga, entendeu? não, Novela esquecida, né? Ninguém fala muito, Cananga né? Um trabalho da Cananga do Tizuca Japão. maravilhoso e eu fui pra lá pra isso, né? Você, Magalhães, o que que você tá achando hoje desse mercado que enxugou muito, o orçamento diminuindo e a gente perdendo o artístico? O que que você tá achando desse novo momento que a televisão brasileira está vivendo? Cara, é muito complicado. Eu até fiz um comentário aí numa postagem do Alexandre Calamandré, que ele faz um pouco de referência disso. É assim, nós somos muito privilegiados, né? Porque a gente viveu, além de toda a progressão tecnológica, né, a gente começou no com videotape, que era o primeiro passo de progresso de audiovisual, que era só tinha o cinema, né. Uhum. A gente começou a viver isso aí com o VT, passamos para todos os processos de diminuição das mídias, entramos no digital, estamos aí agora no etéreo, né. Isso aí, a imagem não existe, né, a gente Seria tá isso? isso aí na verdade, assim, quando eu voltei pra Globo, depois da passada na Manchete, quando eu cheguei na Mulheres de Areia, a gente desenvolveu toda a parte do início da computação gráfica no apoio, né, à cenografia e obviamente Com a novela? a Mulheres de Areia. Que você foi papel de ator, você era o Eu fiz o dono do do circo, circo, João Daniel. João Daniel, Pô, João Daniel, a gente trabalhou com o João Daniel é o aí. nome do meu filho mais velho, Maneiro, João Daniel. nome do meu Eu filho vi a mais cena velho. que você fez. Tem várias. Então, assim, ali, pela necessidade de fazer as gêmeas, né, a gente trouxe um equipamento super moderno, que era um memory head, que era um cabeçote de câmera que tinha memória de movimentação associada ao time code, né. Eu lembro que aquilo revolucionou a televisão, Então, e ali quando também botaram as 2 juntas. Que a gente isso. entrou com inserção de imagens, a gente inseriu imagens de Búzios, de fundo de Búzios, nos planos gerais da cidade cenográfica. E aí depois fui fazer Fera Ferida, também com muitos efeitos, e aí nessa época o Mário me chamou para se eu não queria comandar o departamento de efeitos, e que acabou que isso, né, não se justificou, né, na verdade não sei nem se o Mário que foi que me chamou, ou se o Mário que não deixou. Eu acho que o Mário não deixou, porque falou: "Não vou abrir mão dele aqui, a gente está fazendo ele tá diretor de novela, não vou perder para fazer isso aí, vocês arrumem outra coisa", e chamaram o Liner que ficou nessa época. Então é essa época aí. Então, voltando, então a gente vivenciou os atores que a gente trabalhou, que hoje em dia são esses que estão aí, que todo mundo fala que não estão sendo usados, na questão do etarismo, né, esses caras eles vinham trazendo toda a experiência profissional, desbravadora disso, né, eram atores que vinham de teatro e que vinham de televisão ao vivo, entendeu. Então, a gente recebeu toda essa carga de conhecimento, não só nós como profissionais de trás das câmeras, como os atores que estavam vindo também, que foram criados, né, que são hoje em dia os experientes, né, mas que beberam dessa fonte. E todo esse avanço tecnológico e o sucesso da TV Globo, o poder da TV Globo, a gente tinha tudo. Eu passei muito tempo da minha vida profissional que eu não tinha preocupação com a estrutura, Com com dinheiro, dinheiro, nada. cria, meu amigo, Era para cria. fazer. Quando a gente aí vamos pegar a referência do Pantanal. O Pantanal a gente foi fazer, cara, a nossa intenção era fazer uma coisa diferente, primeira coisa. E assim, quando a gente chegou no Pantanal, aquilo ali era uma outra coisa, entendeu. Vou dar um exemplo que para quem entende vai perceber o quanto era importante o local e a energia e toda a história que estava ali. A gente estava numa fazenda centenária, quando a gente começou a mexer as coisas, a primeira coisa que a gente pensou, a gente tinha vários personagens peões,
E, pô, obviamente, o Cláudio Marzo, que era o dono da fazenda, e os filhos. Primeira coisa, pega todo o nosso figurino de roupas maravilhosas, de peão, chapéu, blusa, cinto, tinha um termo lá das facas, né. Primeira coisa, toda essa roupa nova, dá para os peões e pega a roupa dos peões. Primeira coisa. Então, nossos personagens vestiam roupas dos peões. E Reais. os peões que ajudavam a gente, todos pampeiros lá com a roupinha toda nova. E o nosso personagem com aquela roupa. Então, Surrada da e os história. cara e os caras eram a nossa equipe de produção. Então, assim, era consultoria imediata de tudo que era possível e laboratório constante e permanente, porque a gente vivia na fazenda, Via ali a realidade jantava com os caras, almoçava com os caras, trabalhava com os caras, jogava bola com os caras, entendeu? Então, assim, e produzindo, e e produzindo, mas, gravando. pô, mas a organicidade que deu isso às cenas, a todo o trabalho, obviamente aliado à qualidade do texto e a sensibilidade do Benedito, que era absurda, né? Principalmente nessa novela, a história é uma coisa, né? Não existe, né? Não chegou perto ainda ninguém com essa história. E essa realização. E a gente com a vontade de fazer diferente, ficando Era diferente. muito novo, Maga. Tudo Aí isso era muito aí, por novo. exemplo, a gente não tinha como levar equipamento de luz. A gente gravava de dia e a nossa luz era o sol. Mas não era o sol como a gente hoje em dia faz. Era o Chico Boia que estava dirigindo a fotografia. Então, assim, a gente posicionava de acordo com o sol, usava um espelho que recebia a luz do sol Rebatia e ali. rebatia É. ali. Então, o reflexo do sol fazia o contra e o rebatimento da tampa de isopor Sim. fazia a frente, entendeu? Só isso aí já dava uma naturalidade na coisa absurda, entendeu? Então, tudo isso aí. Então, é um produto que não tem como comparar. E aí você vê, eu assistindo o Pantanal, que foi maravilhosamente bem feito, mas assim, quando entra no esquema de produção, que vai fazer Pantanal na Barra, você não vem, não é palpável, entendeu? Mas não vem, é outra levada, entendeu? Então, assim, o Pantanal tem essa característica que marcou a importância para mim, marcou a importância do ambiente onde você vai fazer as suas cenas, ele tem que estar preparado para isso, entendeu? De E quando você está numa situação, né, por exemplo, a gente trazia isso para o estúdio, né, o estúdio vinha através dos atores, das pessoas, a gente trazia essa energia, não é que só dá para fazer no Pantanal, eu fiz cena do Pantanal em Guaratiba, takes, né, complementando o que a gente estava falando, assim, da formação, exatamente o que a gente sente falta hoje em dia é de formação, não se desenvolveu teoricamente, academicamente, o que fazer para dar certo, para ficar bom. Pega o texto, por exemplo, que é a base, né? Existem muita literatura sobre isso. Agora, vê se você acha uma literatura de como escreve novela. Não tem. Está guardada com esses caras que fizeram. os lá atrás. Então, e os que fazem hoje em dia tentam adaptar o conhecimento que tem, né, acadêmico, teórico, para a novela. Mas novela é fazendo. Então, por exemplo, você pega hoje em dia e fala Beleza Fatal. Porra, novela do streaming. Que novela, gente? Que novela? Foi gravada lá atrás, tudo pronto. 40 capítulos, não é novela. A novela tem uma característica de se acompanhar no dia a dia, de se alterar, de ter a resposta do público. Como é que é novela Beleza Fatal? Não é novela. É uma série grande, uma minissérie, sei lá, pode marcar como for. Não é. Novela é um programa que está ali, vivo. Então, assim, não teve formação. Assim como a gente não teve formação de executivo de televisão, Concordo. né? O Mário Lúcio, no momento que ele precisava fazer isso, ele falou: "Porra, não vou fazer. São todos meus queridos. Não vou escolher entre um e eles". Ele se recusou a fazer. E ele foi o último cara, assim, importante. O Jaime, que foi, pô, arrebentou o trabalho na Manchete, não retomou, não teve oportunidade ou não quis. Quem mais teve?
Não teve essa formação de executivo. Formação mesmo de estar junto, ser preparado, entendeu? Como eles prepararam, por exemplo, né, o Xerê. O Xerê foi preparado para a área executiva. Não teve isso. Então a gente hoje em dia tem muitos poucos executivos de televisão que têm essa experiência, que têm essa formação. Então pega, né, gente de comercial, como foi o Floresbal, um cara de comercial. Na própria saída do Boni, a coisa já começou a misturar um pouco, né? Veio a Marluce, que era uma pessoa que não tinha experiência, passou muito tempo se alimentando ali, montou um triunvirato que, pô, a gente olhou e falou: como assim? Como é que você vai misturar esses caras? Não vai dar certo, entendeu? A gente teve a perda do Paulo, que era um cara que poderia estar no comando da TV Globo até hoje em dia, né? O Talma, que não quis ir para essa área, né? Nessa mesma época aí, ele, pô, né, ele desprezou um pouco essa função, a coisa não deu certo, perdeu-se um tempo para voltar o poder para o Mário Lúcio, estou falando mais da área artística, né? Sim. E depois do Mário começou a se perder, entendeu? Porque não entrou, né? Aí, pô, até chegar, eu acho que o Ricardo foi o primeiro, assim, que veio de coisa, né? Ricardo Wade. É. Mas, porra, mas que também não tinha formação de executivo. Ele já estava ali de diretor de núcleo, né? Como o Boninho, como vários outros, mas não era uma, né? E hoje em dia não tá, hoje em dia você vê quem comanda a dramaturgia é o Zé Luiz Ok, Villamarim, pô, um ok. puta diretor, né, pô, gente boa, gente do bem, tá resistindo bem ali, mas, pô, mas não teve a formação, né, pra brigar, pra ser né, ser um referencial, ele vai sendo abafado pela área executiva, administrativa, jornalística, né. Então a TV Globo hoje em dia é uma televisão mais para o jornalismo, né, do que, né, conceitualmente, né, mais do lado do jornalismo, as funções de cabeça estão mais no jornalismo, desde a vinda do Schroeder, né, Você ficou 40 anos na emissora, 40 anos, saiu em 2016, não foi isso? 2016. Quando você veio aqui para fora, Magalhães, o que que você encontrou? Está cada vez mais claro para mim, e já virou até um termo muito usado hoje em dia, tem a questão da bolha, né. A gente, né, a nossa sociedade é toda composta de bolhas, né. Você vive na sua bolha, eu vivo na minha bolha. Mas no caso empresarial, e principalmente em termos de TV Globo, e principalmente para quem ficou muito tempo, eu fiquei 40 anos vivendo naquela bolha. É, eu fiquei 30. A minha vida foi toda construída na bolha. Eu fiz, sei lá, 10, nem sei, acho que 10 ou 11, 12 anos de Big Brother, aonde eu não tive as férias de final de ano com meus filhos. Fora o primeiro que nasceu em 82, que já era mais velho, os outros que nasceram, um que nasceu em 99 e a outra que nasceu em 2003, eu não passava férias com eles, porque era Big Brother. De novembro para frente até março, eu estava no Big Brother. O que significa eu estar no Big Brother na posição principal, junto com o Boninho, óbvio? Eu trabalhava mais do que 24 horas, porque durante o sono, quantas vezes não 3 horas da manhã você não recebe um telefonema, fala: "Pô, tá rolando isso aqui, o que que você acha? Não, segura aqui, faz aquilo", e volta para dormir, e acorda no dia seguinte, primeira coisa que você faz é ligar no pay-per-view para ver o que que deu, né. Pra, chegar lá sabendo um pouco o que está acontecendo, entendeu? Pô, 40 anos de bolha. Aí quando você sai, demora um pouco. Eu até para mim foi mais assim, porque, como eu falei, né, assim que eu saí, quando eu estava para sair, eu recebi esse convite. Antes de sair, eu recebi o convite dessa de Fortaleza. Então, quando eu saí, eu já saí meio que na atividade, né, lidando com uma coisa bem lá longe, mas que Você tinha tinha mas eu você tinha sabia o que estava fazendo. eu estava ocupado com a minha Sim, cabeça, né, sim, que eu ia propor uma reformulação, aí, sim. pô, aí as ideias vindo, né, já a modernidade, já, né, já querendo fazer coisa com telefone, né. Quando isso não rolou, eu me deparei logo depois com o primeiro Big Brother que eu assisti, não estando na Globo. E aí começa a cair a ficha, entendeu? Você fala: "Pô", primeira sensação, é falar: "Pô, cacete, que como é que eu posso pensar que eu estava ali?", né, eu imaginando e sentindo, vendo as coisas acontecendo, eu imaginando e sentindo o que estava acontecendo por trás ali daquela hora, entendeu? E falar: "Caramba, cara, que louco". Mas você falava assim: "Eu queria estar ali, de novo?" Não, de Não, jeito de nenhum, de jeito jeito nenhum. nenhum, de jeito nenhum. Falando como é que era possível, como é que foi possível eu estar ali, eu fazer esse tipo de coisa, entendeu? Uma doideira, assim. E aí você vai tendo essa consciência de falar: "Porra, tá na bolha". E aí você vai para o mercado, também coincidiu do mercado também tá mexendo, né.
Eu ainda fui logo depois, ainda fui chamado para fazer um projeto na Band, então eu demorei um pouco para entender o quão difícil é o mercado, entendeu. Que aí quando você chega numa Band, por exemplo, ainda cheguei Band Rio, e aí você fica olhando, você fala: "Pô, os caras estão muito lá". Álvaro Alvim, ali Isso, no isso. perto em É, Botafogo ali. exatamente. Ficava lá no final da rua. Aí Eu você fala: lembro. "Pô, os caras estão muito ainda, né, muito embaixo, né, do que você Do que a está gente fazia, acostumado, então né, tem que ir baixando, né, tentando ajudar, mas se ver adequar. ver 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 que eles já fazem mais do que é possível, entendeu. Então, assim, para fazer diferente, pô, tem que mexer em muita coisa, então e acabou que o projeto era um projeto de fazer o Chacrinha, reviver o Chacrinha, né, com o Leleco, né. Esse era o projeto. A gente foi, porra, já tínhamos quase alugado aquele Polo Cine ali, alugar 2 estúdios, um prédio para a estrutura de produção, que a gente não só ia fazer o programa do Chacrinha, como ia começar a produzir coisas pra Band, para dar uma desafogada em São Paulo. Então a gente alugou um estúdio grande, tinha um outro estúdio pequeno, então ia dar para fazer muita coisa. A Band estava saindo de uma crise comercial e não conseguiu resolver, entrou de novo numa crise comercial, que é o problema mais grave da Band, né, e aí interromperam o projeto e eu saí. E aí, com a cada saída dessa, você vai vendo que é difícil, entendeu. Você não cabe na maioria dos lugares, a gente não cabe. Mas por que será, Magá? Por tem um estigma, né, Que é muito meio caro, preconceito, sim, vem com sim, cabeça de globo, vem cabe sim, e que é verdade, a é gente a verdade. gente é isso que eu estava falando, eu passei a vida inteira, minha vida profissional toda, não tinha preocupação, cara, a gente tinha Te preocupação de criava. criar e de É. fazer bem. A gente tem uma Assim co época assim como foi no Pantanal, o Pantanal e a Cananga também, que eu falei, que eu fui para fazer com a Tizuca, pô, não tinha esse controle, era para fazer e dava certo, quantas dava vezes já resposta. vi ele já deve ter vivido isso aí, ó, montou: "Ih, tá ruim", desmonta e faz de novo. Mas isso nem é uma questão Não, positiva, não, né. mas pô, eu lembro disso. "Que mas vai desmonta, tá ruim, faz de novo", lembra disso? Então. Não, mas isso, pô, é uma coisa negativa, né, porque, por outro lado que a gente não tinha a gente tinha esse conforto, mas por outro lado a gente era bom. Pesquisei uma coisa muito bacana, eu queria entender um pouco mais sobre esse negócio da neurociência, Pô, que você foi lá, me conta um pouco sobre isso, eu fiquei curioso, Magá. um pouco vai ser difícil, né, mas Não, mas o claro, poxa, eu vou falar, é o que eu falo pra vocês, o meu podcast, ele é mui eu gosto muito do que eu faço, sou eu que vou editar, não tenho tempo, eu não me preocupo com o tempo, mas é pouco tempo para esses caras que vêm aqui, é pouco tempo para a é, história, mas se muita você coisa. puder simplificar, Não, eu te tudo bem. agradeço, porque eu Essa fiquei foi interessado. essa foi uma fase também, né, que eu quis experimentar essa área de coach. Eu achei que Você eu fez um eu curso de coach, eu pois vi seu é. diploma. Pois é, então eu tenho não só gosto, como tenho na minha história, né, principalmente sentimental, assim, eu tenho a consciência de que eu sempre fui um cara para ajudar, eu sempre fui colaborador, né. Eu acho até que de algum ponto de vista, eu posso até não ter seguido muito para cima, porque eu era mais me satisfaz mais ser o ajudante do que ser o cara que puxa, entendeu. Eu gosto dessa parte. E aí falei: "Porra, o coach é uma coisa bem adequada para mim". Fui fazer um curso de coach, e aí no curso de coach me deparei com esse conhecimento da neurociência que estava, né, meio que iniciando, né, esse aprofundamento da neurociência é anos 2000, né. Quando eu tive contato com a neurociência, automaticamente nesse processo aí, quer dizer, automaticamente, né, por acaso, né, eu me deparei com um trabalho de neurociência aplicado à interpretação. Uma mulher chamada Susana Bloch, não sei se é Venezuela, acho que é Chile, e uma outra pessoa aqui do Brasil que tem um livro em francês, que é uma acadêmica, Doris Calvert. Me deparei com esse conhecimento, falei: "Pô, interessante isso". E aí fui numa palestra da Doris. A Doris faz um trabalho bem mais científico, assim, ela usa equipamentos de medição de pulsação, ela faz leitura microexpressão facial e constrói direcionamento artístico de interpretação através desse estudo. É bem mais científico e complicado. Isso
despertou em mim esse conhecimento e venho pensando nisso. Cheguei a montar um curso, dei um curso inclusive sobre isso, né, trabalhando assim, fazendo um comparativo com cenas, de verdade, com cenas dramaturgicamente criadas, vamos dizer assim, né, porque também é uma coisa que a gente começou a ter mais contato, mais acesso a muitas cenas dramáticas de verdade, né. Então eu, para dar um exemplo, eu usava na abertura desse curso, usava uma cena, não sei da onde era o lugar, que era uma roda de policiais com um cara ajoelhado no meio, e os caras executaram esse cara em praça pública. Não sei exatamente por quê, eu só peguei o coisa e, pô, imagina o desespero do cara, né. E o cara implorando pela vida. Quantas vezes a gente já viu isso em filme, né? Muitas. Muitas vezes, né. Mas, porra, mas como é você ver isso num filme, com o Brad Pitt, por exemplo, fazendo essa cena de implorando e ser coisa, e você vê uma cena que é de verdade, você Real. sabe que é real. Você recebe essa mensagem diferente, entendeu? Então eu quis trabalhar um pouco isso, que aí entra a questão da forma. Você pode fazer na forma também: "Não, não, não, não", né, mas você não vai nunca conseguir trazer A a a realidade realidade daquela, entendeu? Então esse é o desafio. É o desafio da interpretação, é você se aproximar ao máximo do daquilo ali, real. do real. No caso, o filme, há pouco tempo, não sei se você assistiu Adolescência, Uhum, tu uhum. vê que ali tem um trabalho muito É, bem em cima do que você tá falando é, aqui. exatamente. Já É um dos caminhos, é um sim, que dos a gente caminhos que vê que você pode. a lente ali subjetiva, parece que tu tá dentro ali da cena do que tá É. tu E sente a mais do que raiva da parada. e aí é uma característica da minha formação, essa parte técnica, mas eu nem trabalho, nem penso nisso. Até na própria análise da adolescência, esquece a coisa técnica, A técnica, entendi. que até atrapalha. É, Mas assim, você se propor a fazer uma interpretação que reproduz uma trajetória daquele espaço de tempo, sem marca e sem interrupção, quer dizer, marca tem, mas sem interrupção, isso faz você se transportar e deixa você mais à vontade para fazer a coisa real do que a coisa então, mental, mas né. posso falar uma coisa, Magal? Agora corta para. Quando eu amo documentários. Eu acho que eu já assisti todos os documentários do Netflix. Eu amo. E eu assisti 3 documentários que mexeram muito comigo, que são imagens reais, que foi o ponto de virada da guerra do Vietnã, que são imagens reais. E chegou um ponto que que eu falei: "Como é que as pessoas que estão cometendo esse tipo de", não vou entrar na questão de se da guerra, mas a percepção do militar ali matando aquelas pessoas, que você fala assim: "Caramba, como é que esse cara consegue fazer isso com pessoas que ele não sabe quem é?". Aí ele explica por quê. Perde a empatia, você perde a sensibilidade do que tá sendo feito, tanto que a gente chora, Uma cara. pergunta, mas por que você não sentiu isso quando você viu o filme de guerra? O filme de guerra? Não sei. É, É isso, cara, é exatamente isso que eu estou falando. Assim, a faz gente trabalha, sentido. a gente Faz sentido, olha, entendi. aí eu ia chegar no negócio da neurociência. Então o que que é a neurociência, né? É todo estudo, né, do cérebro, do funcionamento do cérebro, aí utilizado em várias coisas, né, para ajudar na interpretação. Mas assim, tecnicamente, o cérebro emite pulsos eletrônicos, né, eletromagnetismo, da mesma forma que aquela tela ali trabalha emitindo eletromagnetismo. Então, somos primos. O que você faz ali, se não sair daqui, quando sai daqui, vai para ali, fica registrado. Quando você exibe ali, ela vem. Esse grau de quanto e como e a qualidade e a quantidade dessa energia verdadeira é que faz essa diferença. Então, quando você vê por que que você vê uma imagem de uma guerra real e vai nesse conflito de: "Porra, por que que o cara tá", e vou de novo usar o Brad Pitt, você vê o Brad Pitt matando 10 pessoas numa cena, e você tá torcendo por ele, você tá preocupado com a dramaturgia da É coisa, isso aí. entendeu? Você não tá nem aí. É exatamente esse trabalho que eu fiz nesse curso, para buscar essa questão E da você coisa. consegue botar em prática hoje,
Nessa velocidade das coisas que a gente está fazendo hoje, você consegue botar essa neurociência? Consigo, Que consigo, maneiro, Magá. consigo porque, quer dizer, consigo, né? Eu já avancei. E agora eu Sim, estou com um workshop novo, que eu, se Deus quiser, eu vou fazer agora no segundo semestre. Porra, aí você vai pesquisando, você vê que era um conflito do Stanislavski, Arthur, Platão até. Esses caras já tinham isso em mente, entendeu? Quem comanda o seu corpo cênico da cena, do ator? Quem comanda o fly? sou eu. Quem é você? Porque você está interpretando aqui. Você está com seu estereótipo de fly, com história comigo, fazendo isso aqui, Certo, certo? Mas você tem um outro eu aí por trás de tenho. você, né? Quando para aqui, você sai, é um outro eu seu Sim, que está ali, que foi lá, correu, que pegou, pegou? resolveu, Sim. entendeu? E depois de passar isso, quando você estiver sozinho, pensando nisso aqui, é um outro eu. Então a gente tem que achar essa questão. Então, assim, eu parto, por exemplo, de exercícios de respiração. Você está consciente de como você está respirando? Agora não, estou Agora não. respirando. Então fica consciente agora. Assume a consciência da sua respiração. Você tem o controle, você está sabendo o que está acontecendo. Aí você, a partir do momento que você assumiu o controle da respiração, você interrompe a autonomia do seu Sim. corpo e você fala: "Não, agora", Agora eu estou no controle porque aqui. até então o Tá no corpo automático. estava no automático. É isso. Agora prende a sua respiração. Vou sentir falta e vou querer respirar. Você está no comando, não está? É, No mesmo é. comando, só que tem um limite. Esse corpo aqui vai falar: "Ô, Opa, está infringindo a regra número um. Você não pode não me abastecer, que senão dá problema no corpo". Então que essa bacana. questão, aí você pega, pô, vamos fazer um personagem. Quem vai comandar o personagem? Sou eu. Qual eu? Aí tem que descobrir que eu é esse. É a sua segunda natureza. Beleza, Palavras de Stanislavski. entendi. É a sua segunda natureza. Porque, assim, a gente está agindo aqui utilizando toda a parte orgânica, Mas né, isso não o mexe que com a tem cabeça do maluco não? ué, Por mas a exemplo, ideia é essa, Coringa, todo mundo que fez Coringa tá com entendeu? problema aí. Entendeu? Entendi, Entendeu? entendi, Esse entendi. aí a gente começa a avançar, esses caras, aí por que esses caras são os que são, atingem tanta gente, ganham tanto dinheiro, É, mas paga um porque o preço tra muito alto, po né. mas porque o É, trabalho nesse caso é mais aprofundado, entendeu? Aí de novo a gente volta aqui aí a formação, de fazer novela. Como aplicar isso na novela? de repente os atores, como Tony Ramos, Francisco Coco, nem sabia que isso existia, mas estavam lá praticando, Mas olha que era a só, luta deles, mas podia vou te dar um ponto que eu usava no curso, que eu uso como referência para mim, que é um ensinamento do Lima Duarte. Lima Duarte, a gente fazendo Fera Ferida, aí conversa com ele e eu falando: "Porra, Lima, tinha que voltar a dirigir". Ele falou: "Porra, Magalhães, dirigir? Eu não consigo cuidar nem de mim, vou cuidar de 40 atores", porque ele, Lima Duarte, que para quem não sabe, foi o diretor de Beto Rockefeller, novela marco da televisão brasileira e, porra, se ele estava dirigindo, porque ele é diretor também, né, então um artista do cacete. E aí, porra, aí eu seguindo na conversa, falei: "Pô, você sabe pô, é difícil, né, você chegar numa cena para te dirigir, né, é difícil, não é?". claro. Aí ele vira para mim e fala assim: "Magalhães, assim, eu vou ouvir, vou prestar atenção e vou fazer tudo que você me falar, ou não, Ou não. porque quando eu entro em cena, eu estou em cena, eu estou no meu personagem. Então, assim, ali o que vale é isso". E joga pro hard drive do personagem e passa a fazer aquilo ali com aquela informação, mas a informação emocional está construída num outro espaço, entendeu? Pô, Então que isso aí maneiro, a isso aí para neurociência. mim isso aí para mim eu uso como referência em todo esse trabalho da neurociência, porque é a aplicação de mas porque eu estou te falando, cara, isso vem do Stanislavski, esse termo corpo cênico e a segunda natureza é Stanislavski. Então por isso que quando a gente vê esses filmes como Tropa de Elite, que você vê que os personagens ali, tu vê o cara, né, tu vê o Wagner Moura ali, O cara consegue é consegue a conexão, parece que ele é um policial consegue a conexão. mesmo, né, você vê. E outra coisa que Isso hoje é que faz a diferença, aí entra o negócio da forma. Você pode fazer, cara, assim, você pega uma cena do Capitão Nascimento, aquela do você saco você vo ali, você pode pegar aquela cena e fazer igualzinha, na forma. Você pega aquela forma ali e repete.
Aí é o que eu falava no vídeo que eu chamava o meu curso. Interpretar não é imitar, interpretar Não, é cara. viver aquilo ali. Não adianta você imitar, agora fica bom? Fica, porque tá a forma. Essa é outra coisa, partitura cênica. Você imagina se a gente conseguisse escrever a intenção das falas, como se fosse uma partitura, Caralho, muita viagem, Maga. não é? Mas, pô, mas não é possível? É possível. Essa variação aqui, pô, se é possível na música, por que você não pode variar essa variação que a gente está falando aqui de verdade? Você pega essa variação aqui e, pô, acha uma maneira de transcrever para você fazer essa variação de entonação por símbolos, sei lá, por partitura. Você viu o trabalho que o Pedro Vasconcelos está fazendo? É uma missão, né. Quando ele começou, eu estava no auge desse negócio aí de procura e continuo, estou muito ativo nessa área. Agora, quando ele começou, eu falei: "Caraca, cara, que missão, que barato". Aí depois fui meio quando ele foi comercializando muito, eu fui meio falando: "Ah, tá bom, Mas já tu acha que já f mas entendi". tu acha que olha só, vou falar aqui uma besteira, se eu estiver errado pode me corrigir, pode me corrigir. Quando você me traz a neurociência do ator, você acha que o mundo mexeu com o Pedro emocionalmente? O nosso mundo por trás das câmeras? Ah, com Da certeza. mesma forma que mexe com o ator, quando ele faz essa entrega toda? Não, por isso que eu estou te falando que é uma missão, pelo que ele narra, né, ele foi se conflitando, né, ele acho que ele teve uma consciência da bolha que estava e quis sair da bolha, entendeu? Ele falou: "Pô, essa bolha aqui não Se ele não presta continuasse, para mim". eu acho que ele ia morrer. Ia ser consumido, entendeu? É, aí eu, cara, olha, eu sou muito fã de dramaturgia, eu sou muito fã do audiovisual, eu gosto de estar aqui, eu gosto de produzir, eu gosto. Isso aqui é meu parque de diversões. Deve ser a mesma coisa que ele sente quando está com o Fusca dele, deve ser a mesma coisa. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é porque é muita pressão em cima de vocês. É. Principalmente vocês do mundo da dramaturgia. A responsabilidade de Pô, mas entregar. pai, assim, Tô cara, a falando gente besteira, Maga? não, 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 né? não, não é falar isso assim, é porque a gente fala, com intimidade, né, a gente fala com pertencimento. Mas assim, para e olha de fora. Você está na TV Globo, a quarta do mundo. Porra, na nossa época, a audiência de, porra, mais 40, mais de 50, mais de cinquenta por eu cento de lembro, share, né. eu O lembro. share era, né, na audiência em si não chegava a 50, a gente pegou 40, 30 e tal, mas assim, mas é um volume e um domínio, então assim, é uma responsabilidade, mas assim, mas não era o que nos guiava. É isso que eu estava falando, a empresa transformava todo esse poderio em estrutura e condição para você fazer. Então você fazia à vontade. Agora, pô, a pressão era o ritmo, né, o volume, a qualidade, né, o desafio dos problemas de relacionamento, desafio até mesmo de algumas cenas, né. Então, assim, a pressão era essa, uma pressão branca, né. Então, a pressão maior é uma pressão, pô, de ter consciência que você trabalha, pô, a gente é o carro-chefe da comunicação de um país, pô. Nós não somos referência do que tá bom no ar. O que a gente gosta não é um pedacinho assim da audiência do produto, entendeu? A nossa categoria, a nossa classe social, é é isso aqui da audiência. É um percentual pequeno, entendeu? Então o nosso referencial pessoal de telespectador não pode contar. Então, mas você falou uma coisa quando chegou aqui fora d'água, que você falou o seguinte: a gente fazia novela sabendo o que que a população estava falando, quando a gente entendia que: "Pô, o personagem aqui está explodindo aqui, vamos seguir aqui". Isso a gente sente falta hoje, a gente não tem essa pesquisa diária do que está rolando, o que está funcionando. E a gente, como tinha esse padrão, às vezes tinha que descer um pouquinho, senão, quando a gente entregava nesse nível, as pessoas não entendiam o que a gente estava querendo passar. É. Então, eu volto de novo no negócio da formação, da parte teórica, e vou avançar um pouco mais, a parte científica. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu tentei na época e não rolou, e eu continuo convicto de que seria um caminho. Você pega a Avenida Brasil, Uh, viu? Ou o uh. que eu falei na época? Falei até para Márcia Prati, que era uma das autoras. Cara, tinha que pegar a Avenida Brasil, pega um capítulo da Avenida Brasil, tira o conteúdo, faz só a carpintaria. E estabelece um padrão, Segue. entendeu. Tinha algumas características que o João Emanuel até mantém um pouco, mas ele
ainda não conseguiu achar de novo, né, infelizmente. Mas, assim, eu vejo a Cláudia Soto aplicou um pouco isso nessa novela que ela fez agora, que foi um espetáculo. Você pega 3, não vou nem falar o nome, né, mas 3 situações de impacto, que seriam o gancho de final de capítulo, e você bota uma aqui, outra aqui e aqui a última. Lembra da Não, Favorita? não tra... Então, Que é do parou o Manuel. Brasil? O Manuel também. Então, assim, As pessoas sabem, não- São Paulo ficou vazia a agora, rua. isso, é isso que eu estou falando. Isso não é aproveitado como informação teórica de resultado comprovado, entendeu? Então aí isso que eu estou falando, aí vão fazer, né? Aí você pega o trabalho da Manuela agora no Vale Tudo. Pô, ela pega uma novela pronta e vai tentando fazer as alterações, entendeu? E se Não, não, fizesse igualzinho foi? então, é isso que eu estou falando. E Não só aplicar aquele, mas estudar aquele ali e determinar opções para aquele desenho, aí, entendeu? tipo assim, não é inventar a roda, né, Não, não é inventar. irmão? E não é aprisionar ninguém. Você Não. vai fazer, você quer fazer sua novela? Ok, ó. Tá aqui, ó. Por exemplo, eu estou fazendo isso agora. Eu tenho um projeto de infantil, de desenho animado e espetáculo musical. Não sei se você tem Eu esse. vi, eu vi. Então, agora, a Eu vi gente. até os espetáculos reais que eram no teatro. Era o do Fundo do Mar? Isso, Eu vi. exatamente. Depois eu vi Exatamente. também desenho, eu vi umas coisas aqui. Então, a gente tem toda uma linha de desenho no YouTube, né, que é a base do projeto, né, que está avançando, a gente está Eu fazendo vi, eu tô é, ligado. isso aí Isso aqui é virou do Tubarão, então Os Habitantes do Fundo do Mar, sim, e o personagem principal é o Tubarão Martelo. maneiro. Isso aí deu foi quando eu entrei, deu num espetáculo musical de teatro, Eu vi. foi quando eu entrei, e aí a partir daí eu me integrei na coisa e estou acompanhando. Agora a gente está entrando nos editais para fazer o seriado. Então, assim, pelo protocolo, né, a gente tem uma bíblia do que a gente acha porque você tem que distribuir para diversos autores. Então tem uma bíblia que a gente idealizou, eu e a autora principal, que somos 3, né, o Cláudio, que é o criador, eu sou o diretor e ela é a redatora. A gente definiu o formato de cada episódio. Pro cara, ele pega o tema, então vai falar o tema fazenda de camarão. Você tem que seguir uma coisa, como é que é comunicado o problema, como é que o tubarão recebe, quando é que ele Tem ali a faz. ordem cronológica da coisa, Entendeu? perfeito. Isso já existe como teoria, né, hoje em dia, em termos nas salas de roteiro, entendeu? E não fazem isso na novela, cara, Então, porque ninguém aceita. É um bloqueio de ego, e ninguém aceita que, porra, né, em cima de uma novela de um outro autor, você recebe um negócio para escrever. Não, pode deixar que eu faço o meu. vou te contar uma parada maneira que eu acho que vai fazer sentido aqui. Nosso tempo tá acabando, mas tá tão bom o papo. É o seguinte, Magá, Tá, lembra quando teve a primeira série que bombou foi Breaking Bad? Breaking Bad. Lembra do Breaking Bad? O Breaking Bad tinha uma coisa interessante, eu gosto muito, né? Eu assisti o Breaking Bad, se você pegar o Breaking Bad e depois pegar La Casa de Papel, é praticamente a fórmula é igual, só muda o texto. Você sabe, É muito doido, que você os sabe, tempos, né? É muito doido isso. você sabe da onde veio isso? Da onde? Aristóteles. Aristóteles definiu esse formato aí. Eu fiz uma aula com o Zé Carvalho na Globo. E ele usa o Breaking Bad, o primeiro capítulo do Breaking Bad, ele usa como exemplo da aplicação da fórmula Perfeito, de Aristóteles, perfeito. 25 séculos atrás, e continua sendo usada até hoje. Dá certo. Dá certo. Não tem que reinventar, né? Cara, é assim, mas é matemático. Tô ligado. É matemático. É matemático. A linha da curva da mágica é assim, ó, é uma que vai para cá, vem aqui e acaba. É um personagem só que vai passar por uma alteração. Ele vem, constrói um negócio, o negócio dá errado, ele corrige e ele termina modificado. Eu apliquei isso no texto do filme. 2 anos atrás, a gente venceu um edital da Petrobras, a gente fez um média-metragem do texto da peça do Habitante do Fundo do Mar, adaptado para cinema. O texto da peça já veio originalmente já nesse formato. E eu fiz essa adaptação para a inclusão do personagem do tubarão nessa coisa. É uma técnica, cara, que todo mundo usa, que veio de Aristóteles, que ele teve a encomenda de doutrinar
o público, estava muita bagunça, o governo, né, o império, sei lá, da Grécia, né, na época, orientou ele a criar uma coisa que doutrinasse as pessoas. Então todas as peças eram escritas nesse formato e ela vinga até hoje. Ela recebeu uma modernidade no século XIX pelos russos, que aí variou, porque assim, isso aqui é um tema só, é um personagem só. E aí, no século XIX, os russos abriram para multitema, chama de multiplot, né? Que aí a história não é centrada. Mas se você, quando você se depara, toma ciência dessa técnica, quando você assiste, você vê isso. Você sentiu sem saber. Mas ela é porque elas têm o mesmo desenho, entendeu? É sobre isso que eu estou É falando do isso. negócio da Avenida É, Brasil, entendeu? entendi. Então, e é o que eu falo no negócio da novela. Não, a gente não progrediu, não avançou na teorização, na parte científica de escrever uma novela. E hoje em dia a gente não está contando com a experiência de quem vem fazendo. Tanto é que eles estão voltando. Estão fazendo remake, agora estão chamando Aguinaldo, tentaram a Glória, né? Deu ruim lá. Não se entenderam lá. Os diretores, eles entram para gravar as cenas, cara, mesmo lá fora. Então, tem que entregar. Não é nem questão de entregar. Os diretores entram para gravar a cena. Toda essa decisão é prévia. Por isso que surge o showrunner. Quem é o showrunner? É o cara que escreve, que é um autor, não obrigatoriamente escreve o produto, mas ele é o cara que trabalha aquele texto, ele é o cara que trabalha o conceito, ele é o cara que trabalha a linguagem, porque ele tem experiência de direção, brifa os atores, fica tudo pronto, aí vai o diretor. Já entendi. Ele Que é só um vai que é um pouco que é um maestro, né, que só é um vai pouco como a gente faz novela. Você faz uma novela com o Jaime é o diretor, agora artístico no caso, né. Pô, ele é que tem responsabilidade de escalar, de definir, de encaminhar, de conversar, blá-blá-blá-blá, e deixar tudo o mais claro possível. No caso da novela, como é muito longo, o cara tem a responsabilidade de ir fazer as primeiras cenas, né, dos primeiros cenários, dos primeiros atores, blá-blá-blá, né, os diretores que vão fazer estão acompanhando sempre que possível, aprendem, vê como é que faz, né, estão ali junto, à proximidade com o elenco, e dali segue e vai fazendo, porque o diretor não consegue fazer uma novela sozinho. Mas é assim que faz. No caso do cinema, os caras passaram isso para trás. Não é mais na época do Fellini, que, porra, cinema, né, na cabeça do cara, ele faz tudo, ele vai lá, ele que está na cena, não tem ninguém dirigindo com ele, só tem assistente de direção para dar conforto ele é para o ele. maestro Mas de hoje tudo. hoje em dia não tem mais isso, Tô entendeu? ligado. A não ser esses grandes, mas mesmo assim, você pega um James Cameron, vai fazer o Avatar, ele está há 10 anos fazendo o Avatar, vai passar mais 10. Mas, porra, aí entra filosofia, porra, tem mais porra, se você for estudar o que tem de significado filosófico no Avatar, porra, ele já vai para o quarto, eu acho, É, né, o terceiro ou quarto, né, acho que o quarto, né. acho que é o quarto. É, entendeu? Porque é uma saga, né. Mas, porra, mas ele certamente tem um bando de diretores juntos, né, tem a construção das cenas, né. E você vê, porra, e tem gente que faz sozinho. Teve um cara lá que ganhou o Oscar agora, não sei se você não lembra o nome dele. Pô, que o cara escreveu, produziu, dirigiu e editou e só deixava entrar na edição dele a mulher dele. O cara fez tudo e ganhou o Oscar. Esqueci agora o nome. Magá, eu cara, tinha tanta pergunta para fazer para Ih, já estamos você. 1h30. É, 1h30. Qual é a sua meta é 1h30? É, minha meta é 10 horas contigo aqui. Não, não, qual é o É, dele? não, aqui eu sempre fico 1 Produto hora, final você fica produto não, você eu faz fico de 1 1 e hora, 10, 1 e né? 10 ali, mas, pô, tá muito maneiro esse papo Vai se aqui, saiu vai se totalmente. fuder pra E eu me cortar. amarro, eu me amarro, você não tá entendendo. Queria que você me contasse essa coisa do Fusca, cara, teu primeiro carro zero foi um Fusca e hoje você tem um Fusca. Me conta esse amor pelo Fusca, depois eu vou te contar uma história do Fusca. O primeiro carro que eu dirigi foi um Fusca, né, com meu pai, primeira vez que ele me deixou dirigir, eu andava do lado dele, passava a marcha junto com na manete do vidro, sabe aqui? Sei Do qual vidro. é? Aí Aham. eu ficava aí chegou um dia que ele falou: "Pô, tá me enchendo o saco com esse negócio, senta aqui, quero ver você fazer isso aqui agora". E aí comecei a andar, então era Fusca. Quando eu fui tirar carteira, né, com 18 anos, logicamente eu já dirigia antes, né, moleque já dirigia, já comecei a dirigir cedo, isso aí eu tinha 12 anos quando aconteceu isso, passei até 18
dirigindo, roubando carro, etc e tal. E aí quando começou a ter carro, né, o primeiro foi um Fusca. Eu fui pegando a carona do meu irmão, né, meu irmão tinha um Fusca 69, aí ganhou um 73, e o 69 ficou Pra comigo. você. Aí depois meu pai deu um Fiat para ele, aquele Aí o outro 147, aí aí eu fui pegou para o 73. Aí foi nessa hora, quando eu entrei para a TV Globo. Comecei a trabalhar na TV Globo, aí meu pai me deu um Fusca 8, não, 78. Eu entrei ah, em melhorou eu entrei bastante. eu entrei em 76, eu estava com o 73. Fui até 77 na virada, foi até nessa época que eu estava trabalhando com ele. E aí ele me deu um 78, foi o primeiro Fusca zero. E na verdade acabou que foi o último. Eu dali fui para o Gol, e aí do Gol, pô, vou mandar, essa é boa. Pode Zé mandar. Luiz, Zé Luiz, Zé Luiz do SAP, artilheiro, Zé Luiz da Silva. não lembro. Não? Não, Lembra do artilheiro? Lembra do SAP? Arnaldo Artilheiro do SAP, você não pegou isso? não lembro agora. É mesmo, é. É. Pô, ele que fazia uma tabela toda de utilização de estúdio, de produção. Não, não Não lembro, lembro, não pô. lembro. O Zé Luiz até, né, você pegou na época, o Zé Luiz trabalhava na programação. Sim. Neguinho, Zé Luiz. Aham, claro. Aí o Zé Luiz, nessa época, eu tinha um Gol. O Zé Luiz ganhou não, eu tinha o Fusca. Aí o Zé Luiz, no sorteio da Globo, ganhou um Passat É, TS. eles sorteavam isso na época, eu Ganhou lembro. um Passat TS. Aí ele ganhou o Passat TS e me vendeu o Gol dele. Aí foi quando eu me livrei do Fusca, e aí depois o Gol eu vendi para casar e nunca mais tive. E aí passei esse tempo todo, né, sempre gostei de Fusca, acompanhando, né, tenho revista de Fusca, né. Quando eu tive a oportunidade eu comprei. Olá, pessoal do MMRB, maior movimento de restauração do Brasil, capitaneado aí pelo mestre da Mamed House. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Meu primeiro carro que eu dirigi foi um Fusca, meu primeiro carro foi um Fusca, meu primeiro carro 0 km foi um Fusca, e o meu carro hoje em dia é um Fusca. Então, eu adoro Fusca, amo andar com carro, fico inventando coisa para sair com carro, é o meu carro do dia a dia, né? Estou tendo dificuldade ainda para manter ele acertado por falta de lugares, né? Para a gente poder cuidar com respeito. Tem uma oficina aqui, mas é muito sobrecarregada, então é difícil. Gostaria muito de desenvolver mais conhecimento sobre práticas, né, de mexer, entendo o funcionamento, mas adoraria poder realizar junto o trabalho, né? Obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição, participando, colaborando, e vamos cuidar do nosso Fusca, vamos? Vou te contar uma história rápida de Fusca. Nós tínhamos um amigo que tinha um Fusca e a gente ia para todo lugar com ele, porque ele era o único que tinha carro. E lá em São Cristóvão, às vezes, as curvas eram um pouco mais abertas, mais fechadas, e aí ele vinha correndo, aí a gente falava assim: "Cara, não vai dar, não, vai dar sim, cara. Não, cara, diminui, não vai dar. Não, cara, vai dar sim". Quando ele meteu, Capotou. capotou, e todo mundo dentro do carro falou: "Eu não falei pra você que não ia dar?". Mas antes de eu acabar, eu gostaria de saber o que que você falaria para essa molecada nova aí? Eu sempre pergunto isso para todos os diretores que É vêm. mesmo, né? O que que você falaria para essa molecada que está entrando no nosso mundo agora? Pede ajuda. É a única solução pra gente. Está acabando o tempo, o que seria essa geração, vamos dizer assim, Sim. vai chegar um tempo que vai acabar, não vai ter mais essa fonte. A fonte ainda está bem ativa, ainda dá para consultar e ter ajuda de todo esse conhecimento, essa experiência que a gente traz, entendeu? Era a mesma coisa que a gente lá atrás, quando estava começando a novela, começando a televisão, era a mesma coisa de abrir mão do Lima, da Laura Cardoso, né, é o que está se fazendo hoje em dia, né, estão abrindo mão das experiências. A gente viu isso tudo acontecer, a gente entende, parece que não, mas a gente entende isso aqui, tanto ou mais do que eles, entendeu? Então, assim, hoje em dia a questão do algoritmo, tá, né, o marketing digital, são coisas que a gente não consegue viver sem, porque precisa ter esse acompanhamento. Mas, essas armadilhas, essas mentiras, institucionalizadas, tipo essa aqui do podcast. Que podcast, cara? Para que isso? Porque não tem aquele microfone que funciona e que não aparece? Por que que a gente tem que ficar assim de banda? 2 exemplos, essa coisa de podcast,
que, pô, determinou que é assim e que todo mundo faz. E a outra coisa é essa questão que estão que eu tenho deixado, eu não tenho falado sobre isso não, mas eu tenho deixado acontecer e todo mundo novela, 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 não é novela gente, novela é outra coisa e pô, e eles dão sinais da bolha, né, refazer o Vale Tudo, refazer o Elas por Elas, eles estão dando sinais que eles não estão sem alimento, e isso só para, né, porque não, agora são os jovens e pô, e obviamente que aí entra na sua área, né, a corrida financeira do fazer mais com menos, aí toma na cara aí. Aí quem ganha o Oscar? Quem fez barato? O Não, Valtinho fez barato? Fez sem conforto? não fez. Fez sem planejamento, Não, né, artístico? Não não. fazer planejamento não, a produção e o financeiro estabelece que você tem que fazer em tantos dias, e naquele dia você tem que fazer aquelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, sejam lá quantas cenas for, porque só tem aquele dia. E ele sabe que às vezes aquele dia não daria tempo para fazer aquilo, mas quer que você faça. Exatamente. Não me convence mais é isso. Não, mas tem que fazer, Não, mas não dá para fazer, não aí se vira. aí Aí tu faz, fica uma merda? Pô, ficou uma merda isso aí, aí mas eu você avisei. aí você não tem anotado aquela meu comentário do Alexandre Scalamandeca que eu te É, você me mostrei. mostrou. É, mas é aquilo ali. Então, assim, a gente, quando esse movimento, essa onda começou a chegar, todo mundo falou: "Pô, vai dar ruim, né? Vai, né, o Natal dos navios, né, Vassourão, né, vai dar ruim pra gente, vai estar começando a ficar ruim, vai tá". A gente chegou uma hora e falou: "Pô, realmente vai dar", mas, pô, mas não é assim que faz. A gente previu que era uma coisa que não estava vindo bem, tinha muita chance de não dar certo, a gente acompanhou de longe algumas ainda participando, vendo que estava indo para o lado errado, começou a ser afastado do processo, a gente ficou olhando, ainda dando, pô, né, vamos ver, então realmente, né, tem muita gente competente que está vindo, estrutura, mas foi vendo que o negócio foi ficando ruim. Falou: "Pô, não vai dar certo isso, vai chegar lá na frente, vai dar ruim". E estamos chegando agora, tá dando ruim, tá claro que tá dando ruim, e porra, por isso que eu tô falando, você me falou pra gente jovem, falou: "Pede ajuda", porque daqui a pouco vai continuar a dar ruim, vai tomar outro caminho, né, aí fica essa coisa, pô, estão há anos questionando que a TV é aberta, que o streaming agora é mais, que Não, não. pô, caralho, é assim, chega a ser ignorante. É. Né, a televisão aberta, pô, é de graça, alcança o Brasil inteiro, né, o streaming é, pô, restrito. Aí de novo eu falo um negócio, não é esse grupo que a gente convive que define o que é o sucesso. É o É povão. uma É, porcentagem pequena a classe A, a classe pode B, crer. é pequena. Então aí a classe D, a classe E, não tem esse acesso e também não tem nem esse interesse. Nem Concordo. nem nem os mais jovens, nem os mais modernos. A outra coisa que você anotou aí também, do Flávio Rico, o Flávio Rico Sim. é um cara que aponta uma outra coisa também. Que história é essa? Aí a gente que viveu isso, Fly, que história é essa de não poder ter programação infantil na TV aberta, porque não pode vender comercial, É, gente? pode E crer. as crianças no TikTok, no Instagram, Pode crer, pode crer. e não pode ver desenho na Pode TV crer. aberta, porque não pode ter publicidade para criança. Pode crer. Que história é essa, gente? O nosso momento é de aceitação dessas coisas como se fossem mudança. A gente fala: "Bom, a gente não pode ser resistente à mudança". Não, não sou resistente à mudança, não. Eu sou favorável à melhora, a progresso, a coisas melhores. Aí mudança fica ruim, porra, aí você tem que aceitar porque é mudança? Então é isso que eu falo aqui, essa questão aqui, mudaram, agora é assim. Mas aí está errado. Não é o melhor, não é que está errado. Não é o melhor formato. Não tem cabimento a gente estar fazendo isso aqui, a gente não está em close. Botar essa câmera ali, tem uma lente maior, entendeu? Entendi. Porra, sabe? Aí até mesmo essa questão, estava olhando o seu cenário assim, fala: "Porra, não, mas não dá pra botar porque vai vazar no geral". Cara, é só angular isso aqui. Angula isso aqui, faz uma coisa angulada, a câmera fica escondida atrás. Mas o Campos queria botar aí. Porra, entendeu? É, Mas o Campos o Campos é queria. antigo. É, o Mas Campos o queria. Campos é antigo, mas ele não vai brigar pelo close, porque o negócio dele é te atender tecnicamente. A gente que é artista é Então, que tem mas, que então, mas o sabe Meneghite sabe falou isso sabe o aqui. que eu estou percebendo, por exemplo? Eu vejo mais close numa transmissão de futebol do que numa novela.
Você acredita nisso? Acredito, E é verdade. Eu tenho anotado isso. acredito. Eu vejo capítulos de novela que não tem close. Eu estou chamando de fotografia animada, entendeu? O cara entra ali, pô, o plano é lindo, espetáculo. 2 atores, silhueta, primeiro plano mais escurinho, pô, sensacional. E rola a cena inteira ali. Aí, assim, aí é podcast. É só para eu ouvir? Porque tudo bem, aquela foto ali eu já vi. Teoria, porra, que vem do cinema. Tempo de corte, cara. Formações teóricas sobre edição, tem tempo de corte. Antigamente, os filmes tinham tempo obrigatório de corte. É que nem no O futebol. Malveira falou É isso. que nem no futebol. 2 toques, você vê o time saindo com a bola, é técnico, é obrigado. É obrigatório o jogador. Você pode ver que ele dá pro cara do lado e o cara devolve para ele, mas em 2 toques. É a mesma coisa, a edição. Tem o tempo, tem a necessidade, tem a importância, né, de você estar num plano e, pô, o tempo do corte, o tamanho do impacto que você vai dar com a próxima imagem, se é um close, se é um olho. Não se Não trabalha existe, mais isso, entendeu? concordo. Então, assim, a gente está em cima dessa questão, né, estabelecida de que a importância da mudança, e, pô, tem muita mudança ruim que está acontecendo e está sendo aceita, incorporada só pelo conceito de ser mudança. E quando você critica, você fala, você é resistente à mudança, pô. Pô, tu fala, caramba. Gente, esse é o Magalhães, meu grande amigo. Só tive a possibilidade de trabalhar com ele em um projeto. A gente nem falou dele. Mas tudo Pô. bem. Mas se você topar voltar aqui depois, Magá, pô, vai ser um prazer. Aí Vamos fazer o seguinte, assiste o Vem Aí primeiro, Tá bom. depois me chama, Fechado. aí a gente faz um só sobre o Vem Aí. Vou adorar, eu acho que vale a pena. É. Vai ser demais. É isso, galera. Conversei com o Magalhães, um grande amigo, um grande diretor. Adorei você ter vindo aqui. Obrigado também. pela sinceridade. Entendi o que você falou. Vou fazer de tudo para melhorar. Estou fazendo o melhor que eu posso. E é isso. Para você que ficou com a gente aqui até agora, Magá, mais alguma coisa? Tá tranquilo? Não, te amo. Também. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, que para mim eu sei o quanto. Estou muito feliz de você ter topado. Eu também. De verdade. Muito honrado. Obrigado. Pena que o Campos não estava aqui. Pena que o forno não tava. Mas ele tá voltando. Mas aí depois eu te conto em... Tá bom. Aqui, Em quando off. acabar. É. Desliga aí pra gente fazer. É isso. A gente vai continuar aqui, tá, gente? É. Não vai gravar, não. Pra você que ficou com a gente aqui, muito obrigado. A gente sempre pede, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso aqui dá trabalho para entregar o melhor conteúdo. E eu tenho feito o melhor para entregar o melhor. Já quero agradecer ao YouTube, porque ele está me dando outras oportunidades. Agora você pode se tornar membro do meu canal, isso para mim está sendo muito bacana. Vocês sabem também que eu tenho um curso de educação financeira e eu falo, quando você compra o curso de educação financeira, você tem que botar em prática o que está ali. Se você compra e não estuda, é gasto. Mas se você compra, é investimento. Botou em prática, está investindo. Outra coisa, eu tenho um canal de corrida. Vocês sabem também que eu sou apaixonado por corrida. Eu tenho um canal chamado Vida de Corredor, que tem muito conteúdo. São 176 vídeos. Cada vídeo desse é uma corrida. E para finalizar, Magalhães nunca deu esporro. Ele sempre deu ideia. Ser bom não significa ser idiota. Ser bom é uma virtude que alguns idiotas não entendem. E o Magá é esse paizão, esse cara que chamava aqui no canto, ó, é assim, 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 assado. Isso que eu via. E isso que a gente tem que contar hoje. São essas histórias de pessoas talentosas, criativas. E eu espero um dia poder ter ele aqui de novo para a gente falar disso que ele falou, desse Vem Aí, que foi para mim uma experiência incrível. Valeu, Magá. Obrigado. Obrigado, abraço. Lembrando, não é esporro, é ideia. Fui.